Graça e paz a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque nós passamos recentemente pela Covid aqui, eu, a Rita, o Vinícius e a Marcela. Graças a Deus não tivemos sequela nenhuma, só o desconforto mesmo da doença durante os 14 dias, principalmente eu. Ainda não estou 100%, mas estamos todos muito bem. E gostaria de agradecer aos irmãos da Igreja Batista Betel que oraram pela minha família também. Agradeço a Deus por vocês. A nossa aula desse domingo da Escola Bíblica está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que é dividido em duas partes. O nosso primeiro texto, que vai do versículo 1 ao 16, ele trabalha com o véu, que é um texto bem clássico, que muita gente tem dúvida. E a minha primeira pergunta é: qual a importância do véu para aquela cultura? Tinha uma importância total. O apóstolo Paulo ele ordena que as mulheres usassem o véu nas assembleias. Primeiro que as mulheres participarem de um culto público já era, naquele período, era um grande avanço. E ele vem pedir. Claro que o texto é local, o texto é cultural, mas espera aí que eu perdi aqui as anotações. Tinha um simbolismo muito grande. Primeiro que essa mulher, ela tinha o marido como autoridade. O texto tem a ver com submissão da mulher casada ao seu marido. O véu tinha praticamente a ver com isso, com a mulher casada, que representava modéstia, honra, status, proteção. Era muito importante para aquela cultura. O que eu faço com o texto? Minha gatinha não quer deixar eu dar aula. Ela tá que tá. Todo mundo foi viajar, acho que ela resolveu escolher eu hoje para dar um tempo, Marie. Então, submissão. O que eu faço com o texto? Se o texto ele tem a ver com aquela cultura, a cultura grega, das mulheres usarem véu. As mulheres hoje, elas necessitam usar o véu? De jeito nenhum, porque era cultural, era local, nada tem a ver conosco. Aprenda uma coisa, nada tem a ver conosco o véu. Agora, o que eu faço com o texto? Jogo ele fora? Esse texto não, avalia ele à luz do Evangelho. Você precisa fazer uma transposição cultural. Você deixa os elementos da cultura e guarda os princípios. Eu vou fazer a leitura do texto. E o princípio básico dessa parte tem a ver com a submissão. Eu sei que isso é difícil. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe nem o que é submissão. Quando se fala em submissão, elas pensam que tem a ver com ser capacho. Tem nada a ver. O reino de Deus é um reino de submissão. Jesus foi submisso. O líder, a ovelha é submissa ao pastor da igreja. Não tem como eu correr disso. Não tem como eu evitar isso. A esposa é submissa ao marido. Para um homem, você quer ver um casamento acabar, é se ele perceber que a sua autoridade está sendo negada dentro do lar. Isso é muito importante para o homem e para a mulher. Ela nem quer saber disso. Ela quer ser amada. Então, para o homem, o respeito à autoridade é tudo. E Paulo, ele, entendendo isso, ele chama essas mulheres a usarem o véu no culto público, principalmente, reconhecendo a autoridade desse marido. Eu vou fazer a leitura. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não vou dar muita ênfase nessa parte, não, que eu quero falar um pouquinho mais sobre a ceia. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse
rapada. Para nós isso não faz sentido porque não tem a ver com a nossa cultura. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, olha, exigindo o véu naquele período, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Qual o problema da mulher colocar o véu naquele período? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. O texto é um pouco difícil, um pouco confuso quando você tenta fazer a leitura dele. Mas a mulher é a cabeça, a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém, aí ele vem com um monte de argumentação. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher... Agora ele vem amenizando, né? Nem a mulher é sem o homem, no Senhor. Portanto, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Esse é um projeto de Deus. Julgai entre vós mesmos. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. É melhor esse é o tipo de texto que é melhor simplificar. O véu tinha o simbolismo de mostrar que essa mulher que usava na assembleia, no culto público, ela era submissa a Deus, era honrada, uma mulher abençoada. O véu não tem mais importância para nós hoje. Não tem mais importância. Então nós guardamos o princípio. Por mais que isso seja difícil do mundo pós-moderno aceitar, a submissão feminina continua dentro do Evangelho. Porque você precisa entender que ser submisso, isso vai acontecer em vários momentos de nossas vidas. Nós temos um pastor que de alguma maneira tem autoridade sobre nós. Um pastor humano, um homem. Então, ser submisso, de alguma maneira, é ser como Cristo. É isso que você precisa lembrar. Submissão não é ser capacho, não é ser tapete de ninguém, mas é honrar a palavra de Deus e saber que Deus colocou pessoas com autoridade sobre nós. Isso é uma grande bênção. Não é nos diminuir, não nos diminui em nada, mas só acrescenta nos relacionamentos. Amém. Eu não vou me estender muito nisso, mas eu acho que ele não tem muita dificuldade de entender quando você olha por esse lado. Vamos para a segunda parte do texto, que é do verso 17 ao 34, que é o texto clássico da ceia do Senhor. Todas as vezes que nós ceiamos na igreja, praticamente ele é lido. É o texto base nosso. E eu formulei 4 perguntas para que Paulo responda para nós sobre o texto da ceia do Senhor. Primeira pergunta: quais os erros inaceitáveis na ceia do Senhor? Segunda pergunta: qual o significado da ceia do Senhor? Terceira pergunta: quem pode participar da ceia do Senhor? E quarta pergunta: como devemos nos aproximar da ceia do Senhor? Então vamos à primeira pergunta. Quais os erros inaceitáveis na ceia do Senhor? Verso 17 a 22. Eu vou fazendo a leitura e vou explicando para vocês. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Vocês não merecem, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Coisa importante aqui. Todo ajuntamento em nome de Jesus Cristo que não te faz melhor, te faz pior. Lembre-se disso.
todo ajuntamento em nome de Jesus que não faz as pessoas melhores, as fazem piores. As melhores pessoas da sociedade podem ser cristãs, mas as piores, as mais malvadas também podem ser cristãs. Vocês se ajuntam para pior. Esse ajuntamento não quer dizer nada em nome de Jesus Cristo. Porque, antes de tudo, ouça o quê? Ou seja, estava chegando no ouvido do apóstolo Paulo. Meu Deus, eu li lá no começo do livro. A confusão na igreja... A confusão dentro da igreja de Corinto continuava. Eles não entenderam o chamado de Paulo. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, disputas, desavenças, brigas. Vocês se ajuntam para ceiar com essas brigas dentro da igreja? E em parte eu creio. Comunhão, amor ao próximo, tolerância é condição de máxima importância para a igreja de Jesus. Verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A impressão que eu tenho é que Paulo está usando de ironia. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Essa representação, ele está dizendo que vocês fazem, se reunindo, com o olho fechado, com cara de piedade, vocês não estão enganando ninguém. Não é a ceia do Senhor, porque ceia do Senhor é um lugar onde há reconciliação, onde há perdão, onde há tolerância, onde há bondade. Verso de número 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Acredito que esse tipo de coisa não acontece. A gente tem uma certa organização, né? A gente faz aquela cara de tristeza, toma ceia, parece que está recebendo alguma coisa de outra esfera, e acaba não entendendo o seu verdadeiro significado. Cada um, aqui era mais bagunçado, né? Acelerar um momento ímpar, um momento abençoado, um momento de comunhão, um momento para falar de Jesus, um momento para entender Jesus, um momento para praticar a palavra, para trazer o próximo que é diferente para perto. E eles faziam uma divisão na igreja, onde uns comiam muito, se embriagavam, glutões, e outros não comiam nada porque não dava tempo. Aí, o que nós fizemos? Reduzimos as coisas. A gente vai lá, pega um tiquinho da pãozinho e vai fazer o quê? Não dá para fazer de outro jeito. Não há respeito ao próximo. Tem que fazer dessa maneirinha assim, os cálicezinhos. Vende até na Conde de Sarzeda. Vem fechadinho o cálicezinho, o suquinho de uva. Infelizmente, a gente tem que fazer desse jeito, porque senão vira uma bagunça. Pelo menos ao mínimo de respeito aparente, quando nós fazemos assim. Fica todo mundo plantado no seu lugar, quietinho, pega a ceia, toma, finge que está tudo bem e vai para casa. Encerrando a primeira parte. Quais os erros inaceitáveis na ceia do Senhor? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Para que ir para a igreja? Para fazer isso? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto. Sinto muito. Paulo está dizendo, vocês não têm a minha aprovação. Segunda pergunta, qual o significado da ceia do Senhor?
lembrando-se que quem instituiu a ceia foi o Senhor. Foi Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Verso 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus tinha um objetivo. Nós não podemos nos desfocar do Cristo crucificado. Porque se você for, nós na igreja estamos estudando aí com vocês as cartas de Paulo. E eu tenho estudado um pouco mais aqui em casa também. Eu quero estudar e me aprofundar na mente de Paulo, as 14 cartas dele. Jesus Cristo crucificado é o foco de Paulo. Jesus Cristo morto, crucificado e ressurreto o tempo todo. Verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Dá a impressão que Jesus sabia que nós nos esqueceríamos rapidamente dessas coisas. Então, ele instituiu algo para a gente estar sempre lembrando, sempre lembrando. O Evangelho tem a ver com a morte de Jesus. O Evangelho tem a ver com a ressurreição de Jesus. O Evangelho tem a ver com a vinda de Jesus. Nós nunca tirarmos isso de nossas mentes, de nossas conversas diárias na igreja. É celebrar a libertação do pecado por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Todo o tempo e o tempo todo isso tem que estar em nossas vidas. Quando nós entendemos isso como igreja, as dissensões, as confusões, as picuinhas são abandonadas. A segunda parte, a pergunta é qual o significado da ceia do Senhor, verso 23 a 26. Agora eu vou ler o 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse é um banquete. Esse banquete é uma proclamação do Evangelho de Jesus. Nós reunidos, anunciando o Evangelho do nosso Cristo, que sofreu, que morreu, que ressuscitou por nós. E nós, na morte dele, nós estamos identificados. Nós morremos, o nosso velho homem morreu naquele momento. E o nosso novo homem ressuscita com Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Terceira pergunta. Quem pode participar da ceia do Senhor? Verso 27 a 32. Quem é que pode participar da ceia do Senhor, senão aquele que entendeu o seu verdadeiro significado, entendeu o verdadeiro valor da igreja como corpo de Cristo? O que eu vou ler agora são palavras até difíceis de entender, porque Paulo remete a um certo juízo de Deus sobre quem faz isso sem a consciência do Evangelho, na prática e na teoria. Na prática pior, né? Porque quando você não sabe, é uma coisa, mas quando você sabe e não pratica, é outra. Verso 27 a 32. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Provavelmente, indignamente deve ter a ver com você se ajuntar na igreja para causar dissensões, confusão no corpo de Cristo. Provavelmente é isso. Verso 28. Por isso que ele vai pedir: examine-se, olha para a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhada na sua vida, faça 3 perguntas. Tenho vivido em Cristo?
Segunda pergunta, tenho fome de Cristo? Terceira pergunta, sou um com o corpo de Cristo? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, juízo de Deus. A igreja é um terreno escorregadio e perigoso para algumas pessoas que não levam os princípios da palavra a sério, não discernindo o corpo do Senhor, tratando como qualquer coisa. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem pode participar da ceia do Senhor é aquele que tem a consciência do Evangelho e o coloca em prática na igreja, que não causa dissensões, que é um cristão. Que deveria ser, quando você dissesse assim, essa pessoa é cristã, deveria representar tudo isso. Uma pessoa ser como Cristo, buscando ser como Cristo o tempo todo, como Paulo foi. Vamos lá, quarta pergunta. Quarta e última pergunta, como devemos nos aproximar da ceia do Senhor? Verso de número 33. Portanto, meus irmãos. Paulo faz questão de lembrar que somos irmãos. Então, se somos irmãos em Cristo, devemos nos tratar como irmãos. Senão, não adianta participar da ceia. Será só uma refeição ordinária. Mais uma refeição ordinária na sua vida. Quando vos ajuntais para comer, esperai os uns pelos outros. Leve sempre o próximo em consideração. Lembre-se que ele existe, que Deus está nele. Verso 34. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for. Tenha consciência que somos um corpo e por isso devemos manter a harmonia. Se aproxime da ceia com humildade, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que o outro é importante. Sempre busque aumentar essa consciência da ceia, desse participar com os irmãos. Busque em Deus sempre melhorar isso, sempre compreender mais e sempre praticar isso no dia a dia na igreja. Eu agradeço a oportunidade, peço que Deus possa aumentar essa capacidade de entendimento e possa te dar força para você não se aproximar da ceia para juízo, mas para a bênção, porque o sacrifício de Cristo nos trouxe inúmeros benefícios, mas precisamos aproximarmos da ceia como cristãos verdadeiros, e não como gente que parece que não tem o Espírito. Senhor Deus bondoso, eu peço pela vida do meu irmão, peço pela minha vida, que o Senhor possa abençoá-los com entendimento amplo da ceia, que o Senhor possa ajudar, Senhor, a cada um negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus, saber que a vida cristã é uma vida difícil mesmo, que a vida cristã tem que levar o próximo em consideração, o próximo tem importância ímpar na vida cristã. Se nós não amarmos, não nos relacionarmos bem com o próximo que nós vemos, que são parecidos conosco, como podemos nos relacionar com um Deus que é totalmente outro, um Deus gigante que não podemos nem descrever direito? Eu invoco a tua bênção sobre a Igreja Batista Betel, em nome de Jesus. Amém, Senhor.